diária. Nós pensamos muito na vida cristã enquanto que algo é meio que fantasioso. Nós vimos no capítulo 16 o rico que está no inferno dizendo: olha, pai Abraão, se alguém ressuscitar dos mortos e for lá falar com os meus irmãos, eles vão crer. Mas Abraão responde e diz: não, eles não vão crer. Eles têm a palavra de Deus. É a palavra de Deus que deve nos fazer acreditar que Cristo é o nosso Salvador, e não nenhum tipo de milagre, nenhum tipo de situação mágica. Mas a vida cristã, ela deve ser vista como uma caminhada diária. Nós temos vivido um triste momento da igreja evangélica, que já havia sido predito, mas é um triste momento, onde as pessoas saem em busca de sinais. E o Senhor Jesus disse que isso aconteceria, e que nesse momento se multiplicariam os falsos mestres e os falsos profetas. Os sinais e prodígios efetivamente seriam feitos. E por causa disso, quase que os eleitos se perderiam. Mas só os eleitos é que não vão deixar se levar por sinais. E recentemente eu estava estudando um pouco da história da igreja. Eu gosto sempre de recapitular, minha mente não é confiável. E vendo como nesses últimos séculos surgiram tantos movimentos dentro daquilo que a gente conhece como o movimento protestante, que chega a nos assustar. Hoje uma pessoa me ligou, uma pessoa que chegou a frequentar a igreja quando ainda era na Boca do Rio, falando de um casal que nos nossos primeiros anos de evangélico, eles fizeram parte da nossa caminhada. E esse casal hoje, que não é mais casal, o marido faleceu há 2 anos, como testemunha de Jeová. E a mulher é testemunha de Jeová e o marido faleceu como testemunha de Jeová. E a gente sabe o que acontece com as pessoas que morrem acreditando nas seitas. É difícil dizer isso. Recentemente tinha uma pessoa no meio da igreja, ela saiu da igreja, pela graça de Deus, e, se eu não me engano, se levantou esse questionamento, que pessoas que estão em seitas ou em falsas igrejas, a gente pode denominar assim, elas estão salvas. É lógico que elas não estão. Sabe, só o cogitar isso já é algo assim espantoso para alguém que se diz estudioso da Bíblia. Porque se uma pessoa que está numa seita está salvo, então qual o propósito de evangelizar? Se a pessoa está salva, vou eu lá falar a verdade para quê? Se a pessoa está salva. Mas ela não está salva. Ela nunca esteve salva. Porque é a verdade que nos salva. Então, como uma pessoa, por exemplo, que está no testemunho de Jeová, que tem um credo totalmente diferente do que a Bíblia diz, e aí a pessoa morre e diz: não, mas também é cristão. Não, não é cristão. Nem eles se definem assim. Você tem um outro grupo, os santos dos últimos dias, que a gente conhece como mormons. Isso é assustador. Um grupo crescente. No mundo ele tem milhões de seguidores. E a história é assim, é algo de doer o coração, porque as pessoas falam abertamente que elas creem no outro evangelho de Jesus Cristo. Se não fosse algo que as pessoas de fato acreditam, seria algo risível. Um homem nos Estados Unidos, sem qualquer tipo de estudo da Bíblia,
ele disse que um anjo apareceu para ele e falou que uma civilização lá de Jerusalém conseguiu chegar na América e formou um grupo cristão que era o grupo cristão verdadeiro. Eu falo assim, é brincadeira, né? Como assim? E aí diz que um anjo diz para ele onde encontrar tábuas de ouro, que depois seriam traduzidas e que deram origem ao chamado Livro dos Mormons. E hoje você tem milhões de pessoas seguindo essa seita. No Brasil, uma seita muito famosa e que muitos têm vergonha e tem até um recato de chamar de seita, são os Adventistas do Sétimo Dia, que seguem os ensinos de uma falsa profetisa chamada Ellen White. E esse grupo é um grupo que é muito, assim, forte do ponto de vista político-financeiro, tem até canal de televisão, programa de televisão. Ficou muito famoso no Brasil, há alguns anos atrás, por meio de um pastor, alguma coisa Saraiva. Isso, que dizia até que ele era parecido com José. Mas aí teve um escândalo dele de adultério. E aí jogaram ele lá para os Estados Unidos para esquecer um pouco, né, esse escândalo do adultério. Mas na época que ele estava aqui no Brasil, muitas pessoas que se diziam evangélicas, que congregavam na igreja, passavam os devocionais dele como se fossem bíblicos. Assim, mas ele é adventista do sétimo dia. Ele faz parte de uma seita, ele é um falso mestre. Não, mas o que ele fala é tão bonitinho. Você viu que ele tem um cabelinho pro lado? Ele usa óculos, ele parece tão bonzinho. Mas alguém já leu Mateus capítulo 7? Que a gente tem que ter muito mais cuidado com os lobos disfarçados de ovelhas do que com os lobos. Porque o lobo você vê de longe e sai correndo, mas o lobo disfarçado de ovelha é mais difícil. Por que eu estou falando tudo isso? Porque esse é o contexto da pregação de Lucas 17. O reino de Deus está crescendo. Mas junto com o crescimento do reino de Deus, vai crescer também a mentira. Os escândalos. É o que Jesus falou. Olha, tem a plantação do trigo. E aí de noite vem e o inimigo planta o joio. Então, à medida que a igreja evangélica cresce, Satanás faz com que cresça, junto com o movimento evangélico, uma falsa igreja que se parece com a evangélica, mas que ao mesmo tempo é totalmente diferente. E que somente um cristão sincero, verdadeiramente arrependido e que esteja vivendo aos pés do Senhor, vai ter discernimento para saber a diferença entre uma e outra. Principalmente nos dias atuais, onde o movimento evangélico virou uma espécie de curral eleitoral. E coloca-se o evangélico como se fosse um pacote só. Não, os evangélicos têm que seguir determinada corrente política. Por quê? Não, porque defende a família. Como assim defende a família? Uma pessoa que já está no terceiro casamento. Defende que família? Mas ele defende os valores cristãos. Como assim? Se é a favor da pena de morte, se diz que todo mundo tem que andar armado e matando todo mundo. Que valor cristão é esse? Não estou defendendo nenhum lado nem outro. Estou dizendo que nós somos do alto. E a nossa missão é pregar o evangelho do reino a toda criatura, independente do time, independente da corrente política, independente do que for. Jesus está falando exatamente desse assunto. Porque nós temos um trabalho muito parecido com o trabalho dos apóstolos, por mais que a gente não tenha se apercebido disso. Durante muito tempo, os cristãos, eles eram conhecidos como uma seita do judaísmo, apesar de não serem. Então, se confundia muito os cristãos com os judeus. E eles tinham que mostrar, no seu modo de viver,
no seu modo de falar e principalmente na sua pregação, que eles não faziam parte dos judeus, que eles eram cristãos e que nesse grupo que eles faziam parte, os cristãos, tanto não judeus quanto judeus, estavam debaixo da mesma dispensação da graça. E eles tiveram muito trabalho para isso. E hoje nós vivemos algo muito parecido. Porque a gente diz, você é evangélico? Sou. Mas ao mesmo tempo quando você fala, eu sou evangélico, a pessoa está olhando para você e está pensando que você é evangélico da igreja daquele pastor mau caráter da televisão. A última de um desses daí foi dizer que as pessoas antes de morrer deveriam deixar a herança para a igreja. Foi a última de um desses falsos mestres aí. Hoje que você morrer, bote no seu testamento que você vai deixar tudo para a igreja. Essa pessoa não tem vergonha, não? Não tem. E aí vem uma pessoa e diz, mas quem congrega nessa igreja e segue esse falso mestre é crente também. Então eu não sou. Porque a gente acredita em coisas diferentes. É por isso que a Bíblia teve um cuidado, o Senhor teve o cuidado de deixar registrado na sua palavra o que é fé. O que Ele exigiria de nós como fé. E está em Hebreus capítulo 11, versículo 1, todos vocês sabem que a definição está lá. É o firme fundamento daquilo que a gente não vê. Mas como é que eu espero algo se eu não vejo? Por quê? Está escrito. Foi a maneira como Jesus venceu Satanás no deserto. Ele podia simplesmente dizer, vai embora, Satanás. Ele é Deus. Mas ele usou a palavra 3 vezes para nos deixar um exemplo de como nós devemos combater na batalha espiritual. E a expressão de Jesus foi sempre, está escrito. Está escrito. Está escrito. E hoje em dia parece que o que está escrito é o que menos importa. O mais importante para os evangélicos modernos é, eu penso assim. Mas como assim você pensa? Você devia ter morrido. A Bíblia diz que como cristão, eu já morri. E agora vive uma nova criatura. Cristo vive em mim. Não é eu não, mas que penso. É Cristo. Nós devemos ter a mente de Cristo. E eu estou dizendo todas essas coisas, irmãos, como que uma introdução para a gente entender a seriedade do que Jesus está dizendo aqui no capítulo 17. Todos encontraram o capítulo 17? E disse Jesus a seus discípulos. Mais uma vez, eu disse isso na segunda, repito agora. Jesus está falando aos seus discípulos. Ele não está falando com o mundo. Ele não está falando com os fariseus, ele está se dirigindo aos seus discípulos. Assim também é o início do capítulo 16. Ele está falando basicamente do reino de Deus, do avanço dele. Disse Jesus a seus discípulos, é inevitável. O que é inevitável? É algo que vai acontecer. Vai acontecer. Alguém aqui consegue ficar 1 hora sem piscar o olho? Consegue? Ele não consegue ficar 5 minutos. Aí pisca. Quando a gente é criança, a gente fica brincando, né? Quem piscar perdeu. Aí pisca. Não é inevitável. Vai acontecer. É inevitável. Então essa situação que eu apresentei a vocês, Testemunhas de Jeová, Adventistas do Sétimo Dia, Mormons, e tantas outras, Igreja da Teologia da Prosperidade, neopentecostalismo, toda essa realidade, isso é inevitável, isso deveria acontecer. Isso iria acontecer, por quê? Porque Jesus disse que seria assim, se não vejamos. Vamos voltar rapidamente para o capítulo 24 do Evangelho de Mateus. A gente poderia falar também em Lucas 21, mas vamos para Mateus, está mais claro. Em Mateus capítulo 24, os discípulos fizeram uma pergunta a Jesus. Quando é que seria, quais sinais aconteceriam que demonstrariam que a sua volta estava próxima? Quando é que
ficaria claro que a volta de Jesus estava próxima. Então Jesus, para responder essas perguntas, ele fala várias coisas. Do capítulo 3, do capítulo 24, do versículo 3 ao versículo 14, ele fala do princípio das dores. Do 15 ao 28, ele fala da grande tribulação. E nesse contexto, ele diz, no versículo 24, do capítulo 24, porque surgirão falsos cristos. Falsos cristos. Essa palavra cristos, irmãos, é uma palavra que significa escolhidos, ungidos. Quantas pessoas nos nossos dias se dizem ungidos, escolhidos? Estava falando dessas seitas. Hoje em dia, irmãos, existe um movimento interdenominacional que tem conquistado espaço em igrejas, inclusive tradicionais. Igrejas não tradicionais, mas em igrejas tradicionais. É um movimento que surgiu há pouco tempo atrás, um pastor colombiano chamado G12. Ele disse que teve uma visão que a igreja deveria ser organizada em grupos de 12. Isso é uma heresia. Mas as pessoas fazem isso porque dá certo. Então, se eu aderir a essa estratégia, então rapidamente uma igreja que começa com 12 pessoas, ela vai ter 144. E de 144 vezes 12, aí já faço a sua conta, eu acho que é 1028. E aí vai sucessivamente, imagine. Só duas multiplicações, 12 e 12, já tem 1028. Então é por isso que muitas igrejas aderiram a esse sistema de crenças herética, porque isso inclui uma série de coisas. Não é só o fato de você ter 12. E aí tem os encontros. E os encontros são secretos. Onde é que existe coisa na igreja que é secreta? Organização secreta dentro da igreja. Esses encontros que se fazem no G12, eles fazem um pacto de que não pode falar. E só pode saber quem vai para o encontro. Então, são coisas que acontecem que provavelmente muitos de vocês, se não tomarem cuidado, vão ser levados por pessoas que acreditam nessas coisas. E aqui ele diz, surgirão falsos cristos e falsos profetas. O que é que faz basicamente um profeta, irmãos? Ele fala da parte de Deus. E o que é um falso profeta do ponto de vista bíblico? É alguém que diz que Deus falou algo que Deus não falou. É o que mais a gente tem na igreja. Quando eu falo igreja, movimento evangélico. Deus me disse isso. Deus me disse aquilo. E aí você vai prestar atenção no que essas pessoas falaram. Não tem nada a ver com a Bíblia. Não tem nada escrito na Bíblia. Não tem nenhum parâmetro evangélico nisso. E a pessoa diz que foi Deus que revelou para ela, exclusivamente. E um monte de gente segue. Não, mas é porque essa pessoa é especial. Ela passa 20 dias jejuando. Realmente Deus se manifesta de maneira poderosa na vida dela. Então não é mais por graça, é por esforço. Então quer dizer que quem jejua mais é mais espiritual. Então o pessoal lá da religião da Índia, né, os hinduístas, eles estão na frente da gente. Porque os brahmas lá, os mestres dele lá, passam quase que a vida inteira jejuando. Estão bem magrinhos, não tomam banho, negócio. Então quer dizer que eles são mais espirituais? Então é assustador como as pessoas hoje medem espiritualidade. Por isso, mais uma vez, relembrando, qual foi o título da nossa mensagem de hoje? A vida cristã diária. Você evidencia o seu cristianismo no seu dia a dia, no seu vínculo com a igreja local, na sua preocupação com seus irmãos, na constância em fazer isso. Porque tem gente que se vincula à igreja durante 1, 2, 3, 6 meses, 1 ano, daqui a pouco, não estou mais afim. Aí passa mais um tempo, e daqui a pouco, não, acho que eu vou voltar. É isso que Jesus está falando no capítulo 17, isso é um escândalo. Que a palavra escândalo no original significa fazer alguém tropeçar. E se você é inconstante na igreja, pode ter certeza que você tem feito muitos tropeçarem naquele grande dia que vai ser cobrado. Mas ele está dizendo aqui, Mateus 24, para a gente voltar para Lucas 17, porque surgirão falsos cristos. Surgirão! É inevitável! Não foi assim que começou o capítulo 17?
É inevitável. Então isso aqui é inevitável. Mas pastor, quer dizer que a maioria dessas assim são falsas. Ô meu filho, está escrito. Mas é assim mesmo, é inevitável que seja assim. Você não prestou atenção no que Jesus falou? Porque o que a gente tem visto de evangélicos que... Mas não pode, quer dizer que está todo mundo errado. Não, todo mundo não. A maioria. Tem um grupo que está certo. Você faz parte da maioria ou desse grupo que está certo? A sua fala importa, mas as suas ações falam mais alto ainda. Cuidado. Surgirão falsos cristos, falsos profetas operando. Olha a diferença. O que um mensageiro verdadeiro de Deus faz? Prega a palavra. Quer seja oportuno, quer não. Repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Porque chegará um momento em que não suportarão a sã doutrina. O mensageiro de Deus, ele prega a palavra. O servo de Deus, ele prega a palavra. Mas a característica principal dos falsos profetas é sinais. Como eu falei, Deus me falou, aconteceu assim, eu tive um sonho desse jeito. Pastor, eu estou todo arrepiado. E eu tenho a ver alguma coisa que eu sou arrepiado, rapaz? Não, pastor, mas eu senti. Sim, meu filho. Vem cá, alguém aqui assistiu Titanic? Eu era bem novinho quando eu assisti Titanic. Ele, que faz assim na frente do navio. Eu era bem novinho. Eu vou dizer uma coisa, vocês podem dar risada, vocês podem até falar mal de mim. Eu chorei. Isso significa que Titanic é um filme espiritual? Não. Mas você fica tão, né? Filme de mais de 3 horas, aí há aquele jovem que se apaixona pela outra mulher, e aí eles têm, né, um negócio que não é nada de crente, viu? Por isso não sigo. E aí daqui a pouco, ele para salvar ela, ele morre. Pastor, não conte o filme. Meu filho, o filme tem mais de 20 anos, você não assistiu até agora. E aí no final, o menino morre, né? O jovenzinho morre, Leonardo DiCaprio. Ele morre, aí você dá o filme chorando. Então quer dizer que é espiritual. O filme é ultra espiritual. Não, porque a gente é assim. Se eu pegar um vídeo aqui e passar aqui um monte de imagem de cachorrinhos com patinhas decepadas, cachorrinhos com 3 patas, né? Cachorrinhos sem orelha, cachorrinhos assim mutilados, porque tem muitos. Um monte de gente vai chorar, oh meu Deus. Porque a gente é assim, mano. Mas isso significa que as nossas emoções estão corretas? Não. Por isso que cristão não confia em emoção. Cristão confia na palavra. As nossas emoções, elas são volúveis, inconstantes. A palavra de Deus não. O Senhor Jesus disse, ela permanecerá para sempre. A gente vai chegar no céu e a palavra de Deus vai continuar sendo aplicada. O pessoal fica sinais e prodígios. Fica todo mundo doido. Rapaz, você não sabe. Fulano foi para tal igreja e ficou bom. Fulano para a igreja ficou rico. O negócio funcionou. O negócio da campanha lá tá certo, pastor. E aí? E aí, meu filho, é você e o cão. Não tem nada a ver com isso. Recentemente uma pessoa me disse, sonhei que estava acontecendo assim, assim com a igreja. Eu nem respondi. Por quê? Como é que eu vou responder o sonho de uma pessoa? Eu, por acaso, sou interpretador de sonho? Psicólogo, alguma coisa nesse sentido? O Espírito Santo me revelou que está acontecendo algo assim. O Espírito Santo revelou a você que com certeza não está lendo a palavra de Deus como deveria. Então, a gente lê, prega, mas o sentimento que muitas vezes a gente tem é que entra pelo ouvido e sai pelo outro. Por isso que Paulo diz, tem que pregar com toda longanimidade e doutrina. Porque às vezes você fala, meu Deus, não é possível, a gente falou disso semana passada e a pessoa está fazendo o contrário. Prodígios
E por que isso? Para enganar. Ele quer te enganar. E, se possível, os próprios eleitos. Se você acha que você é um eleito de Deus, eu quero acreditar que sim. Cuidado, porque Satanás quer te enganar. E se você está achando que você está preparado para lutar contra ele, você já perdeu. Porque uma das grandes armas que a gente tem é reconhecer a nossa insuficiência nessa batalha. E confiar no nosso protetor, que é Cristo. Se a gente acha que o nosso jejum, que a nossa oração poderosa vai destruir demônios, a gente não entendeu nada de Bíblia. Sem mim, nada podeis fazer. Satanás conseguiu enganar a anjos. Irmão, até hoje isso me escandaliza. Isso me deixa assim, sabe, perplexo. Meu Deus, anjos criados assim, de uma maneira tão especial. E Satanás conseguiu enganar 1/3 dos anjos, que viviam constantemente na presença de Deus. Você acha que Satanás não pode enganar você e eu? E a Bíblia diz, e ele se traveste de anjo de luz. Por quê? Porque ele já foi. Ele sabe como fazer isso. Por isso que nesses 11 anos, o que a gente já ouviu de gente dizendo, e eu vi assim, e desse jeito, e biblicamente, não, pastor, biblicamente eu sei que não tem sentido nenhum. Sim. Então você já tem sua resposta. E aí o versículo 25, para a gente voltar. Olha que coisa. Vede que vô-lo tenho predito. Eu te avisei. É o que Jesus está dizendo. 2000 anos ele fala isso. Aí a gente já leu. Irmão, você leu o Evangelho de Mateus? Aí tem algum sinal, algum pastor desse novo aí, cheio de milagre? Pastor! Não é possível, você está sem aviso. Está desavisado. Vamos voltar agora para Lucas 17. E é só introdução. Eu estava estudando hoje não, ontem. Eu estava estudando mini vigília. Eu estou querendo aplicar aqui. Tipo assim, começar umas 6 e até meia-noite, né? Aí as pessoas que moram mais longe vão se organizar para dormir na casa dos irmãos aqui da igreja. Eu até aqui também, né? Os homens dormem aqui, as mulheres vão para casa das mulheres. Glória a Deus. Porque é homem, né? A gente se arruma no chão aí. Ou então passa a madrugada no louvor de Paulinho em oração, né? Paulinho louvando assim para um lado para o outro. E toma um café da manhã todo mundo junto com o seu Edson. E disse Jesus aos seus discípulos, vamos voltar? 17, versículo 1. É inevitável que venham escândalos. É inevitável que venham acontecimentos que façam os outros tropeçarem. Tem algumas traduções que é assim. A NVI traduz dessa forma. Então, vai acontecer. Quantas pessoas na nossa congregação, que já é pequena, deram, e infelizmente, falo isso com dor, dão motivos para os outros se afastarem da fé. O seu mau testemunho, irmãos, é isso aqui. Não é só o fato de você falar algo que desencaminha alguém, como eu dei o exemplo aqui, que você fazer parte de uma seita. Você está fazendo alguém tropeçar. Mas o fato de você dar um mau testemunho em uma verdadeira igreja também está fazendo alguém tropeçar. Porque a pessoa está olhando para você e ela tem você como referencial de crente. Aí vem aquele que diz, não olhe para mim, olhe para Cristo. Então, meu filho, então mude de caminho, vá para o largo. Porque no caminho estreito é para ser todo mundo igual a Cristo. Aquele que diz estar em Cristo é o mesmo significado de inevitável. É necessariamente, inevitavelmente, precisa andar como ele andou. Então não tem esse negócio, não olhe para Cristo, não olhe para mim, não. Olhe para mim, se eu estiver errando, eu preciso me consertar, me ajude. Mas hoje parece que quando você exorta alguém que está no erro, parece que você está fazendo mal para alguém. Infelizmente, né? Então acontecem motivos que fazem as pessoas tropeçarem. Principalmente na liderança.
evangélica. Então a gente tem que ter muito cuidado. Você viu quando o apóstolo Paulo escreve as cartas pastorais a Tito e a Timóteo, ele diz quais são as qualidades que devem ser procuradas nos servos que vão liderar a igreja local, justamente para evitar que venham escândalos por meio dessas pessoas. Por que você acha que Paulo disse que Demas abandonou? Porque se alguém olhasse para Demas, ia acontecer o quê? Ia tropeçar. E Paulo tinha que avisar, Demas, se desviou. Cuidado para você não se desviar também. Porque se você andar com as pessoas erradas, o que vai acontecer? As más companhias, elas mudam quando andam com as pessoas boas? Não, as más companhias corrompem os bons costumes. Mas parece que não está escrito isso em 1 Coríntios 15:33. Mas ai do homem pelo qual eles vêm. Jesus está dizendo, olha, cuidado. Essas pessoas terão um julgamento severo. Cuidado porque, para que você não seja essa pessoa. Mais uma vez, o contexto aqui é, a tua mão está te fazendo tropeçar, arranca. Porque se a tua mão fizer alguém escandalizar, vai ficar ruim para você. Se o seu olho está te fazendo tropeçar, arranca. Porque se por causa do teu olho você fizer outros tropeçarem, cuidado. Então a gente precisa analisar o nosso comportamento, irmão. A gente precisa, à luz da palavra de Deus, ser sincero. Será que se hoje eu tive que dizer para uma pessoa muito próxima a mim, que disse que não era mais cristã, eu disse, você sabe, eu amo você, mas você sabe que se você morresse hoje, você ia para o inferno. É uma pessoa que eu amo muito. Né? Tem o mesmo sangue que eu tenho. Eu disse, você vai para o inferno. Ah, não, mas você sabe. Então não adianta a gente tentar maquiar a verdade. Alguém que você ama, que vive uma vida totalmente longe de Cristo e do Evangelho, morreu. Ah, mas eu acho que no último momento foi para o céu, lá dando a cruz, né? Ô irmão, pare de se enganar. E de fazer os outros se enganarem também. O Senhor Jesus disse tão claro, meu Deus, tantas vezes, se não se arrependerem, todos de igual modo perecerão. Há um único nome que cabe aos homens crerem para serem salvos, é o nome de Jesus, ponto final. Mas é isso, hoje na igreja você vê mais emoção do que palavra. Por isso que a gente vê a situação como está. Melhor, versículo 2, a consequência. Olha o que Jesus fala para alertar a gente. Perceba, Jesus está aqui mostrando para a gente a seriedade, como ele usou a mesma linguagem. Quando ele fala, se o teu olho, se o teu pé, se a tua mão, ele está dizendo, olhe, é melhor você ficar sem um membro e ir para o céu, do que você, com todos os seus membros, ser lançado no inferno. Aqui o princípio é o mesmo. Jesus está dizendo, melhor lhe fora que se pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho. Uma pedra de moinho, irmãos, era uma pedra enorme, que se moria os grãos. Era uma pedra que deveria ter, 400, 500 quilos. Jesus não está falando de uma pedrinha, não. Está falando de algo imenso. Que até hoje, dependendo dos locais mais rústicos, se usa para moer grãos. Normalmente essas pedras, quem fazia girar essas pedras eram os animais. Elas são muito pesadas. Jesus está dizendo, melhor lhe fora que pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado no mar. Você percebeu a comparação? Jesus está dizendo, o destino de quem faz alguém tropeçar vai ser pior do que uma pessoa que pegam ele, amarram uma pedra no pescoço e lançam no mar. O que acontece com uma pessoa que tem isso, uma pedra amarrada no pescoço e lançada no mar? Ele vai morrer como? Afogado. Uma morte terrível. Jesus está dizendo, pois é, quem faz tropeçar um dos meus pequeninos vai ter um destino muito pior.
Muito pior. Ele não está dizendo assim, pior. Ele está dizendo muito pior. Por isso ele diz, melhor fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar a um destes pequeninos. É assim que ele chama o seu povo, meus pequeninos. Por isso que João fala, acho bonito quando João escreve a primeira carta, ele diz, filhinhos, não pequeis. Se pecarem, lembre-se, nós temos diante de Deus um advogado, Jesus Cristo, o justo. E agora Jesus, ele continua. E ele vai nos mostrar que o cristianismo é demonstrado no viver diário. Se a gente pudesse dizer uma palavra que define uma das palavras principais da fé cristã, é a palavra perdão. Não somente porque nós somos perdoados por Cristo, por meio do seu sangue, mas nós temos não a obrigação de perdoar, mas o privilégio de perdoar como fomos perdoados. Às vezes a organização fica errada. Quando a gente diz, se você não perdoa, Deus não vai te perdoar. Como se o fato de eu perdoar me fizesse merecedor de ser perdoado. A gente não é merecedor. Nunca vai ser. Sempre vai ser pela graça. O que a Bíblia nos ensina é um princípio reverso. Ele diz, se somos perdoados por Deus, uma das evidências é que a gente vai perdoar todas as ofensas que a gente sofreu. É evidência. E não um direito que a gente adquire quando a gente perdoa as pessoas, então a gente adquire o direito de ir para o céu. Não. Mas é uma evidência que você foi perdoado. Acautelai-vos. Mais uma vez, vocês se lembram de nós lemos Mateus 24 e estava lá escrito, olhe, eu falei essas coisas de antemão para que vocês estejam preparados. O significado de acautelai-vos é a mesma coisa. Acautelai-vos significa estejam atentos. Estejam atentos ao que vai acontecer. Porque o cenário que Jesus está descrevendo aqui no capítulo 17, ele de certa forma, ele é paralelo com o princípio de Mateus 24 que eu li para vocês. Eu não li essa parte, mas em Mateus 24 Jesus diz, e por se multiplicar a maldade, o amor de quase todos se esfriaria. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Aqui o princípio é o mesmo. Jesus está dizendo, vai ter escândalos, vão acontecer muitos fatos que se vocês não tomarem cuidado, vão fazer tropeçar. E vão fazer de vocês pedra de tropeço, que é pior ainda. Acautelai-vos. E aí ele diz agora, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Amém, irmão? A gente faz isso? Não. Às vezes o irmão peca contra a gente guarda jururu. De mal, corte aqui. Depois eu vou falar mais. Da paz do Senhor, vou nem responder. Nada, mano. Você viu o que ele fez? Mas irmão, vamos imaginar que essa pessoa esteja errada. Qual deve ser a sua postura? Perdoar, claro. Mas assim, ir lá e dizer que ele está errado. Irmãos, a gente mora num mundo, né, que ao mesmo tempo que é pequeno, se a gente comparar com o universo, né, o planeta Terra é minúsculo. Mas assim, para nós, o planeta Terra é imenso. Se atravessar o planeta inteiro, né, é muita distância e vivem milhões de pessoas. E costumes mais variados. Eu não sei se vocês já estudaram culturas, né? As culturas mais diversas. Eu como pastor, tenho que estudar.
Então, lá na época de Jesus, e se eu não me engano até hoje, naquela região do Oriente Médio, você cumprimenta as pessoas dando um beijo no rosto. Inclusive homem. Imagine. O Paulinho, quando dá um cheiro em alguém, tem gente que já não gosta, né? Paulinho vem de lá. Paulinho vem assim, dá um abraço em você, dá um cheiro, irmão, perto de mão. A gente é brasileiro. Faz de graça apertando a mão. Mas se você chega em determinados países, a cultura é diferente. Aí vamos imaginar que a gente está lá evangelizando nessa região, a gente está passando tempo lá e de repente você estende a mão para a pessoa para cumprimentar ela, paz do Senhor, a pessoa se sente ofendida. Porque o cumprimento é o quê? O beijo no rosto. Diz, não, para isso não tem que dar um beijo no rosto, não achou que eu sou impuro. Mas não vou falar mais. Não é isso que Satanás quer? Aí a pessoa chega lá, ô meu irmão, você não me deu um beijo no rosto por quê? Diz, não, porque eu sou do Brasil, a gente cumprimenta com a mão. Ah, mas aqui não, aqui é beijo no rosto, me dê logo. E aí pronto, o mal foi desfeito. Mas a gente tem visto esse crescimento de rancor e amargura por conta da gente não saber conversar uns com os outros. Então, fez alguma coisa de errado contra você? Ah, meu irmão, fala. Ah, mas a pessoa não vai gostar. Isso não tem nada a ver com o pecado da pessoa. É o que Deus está mandando você fazer. E a gente tem que prestar atenção nisso. Se eu for lá falar com uma pessoa e a pessoa dizer assim, não, eu acho que eu estou certo que você está errado. Amém. Não vai discutir. Você retorna, volta. Ó, falei lá, a pessoa disse que não, tudo bem. Mas dá uma oportunidade para a pessoa se explicar. Ô, irmão, até na justiça dos homens, que é a pior de todas, tem isso. Quando você é acusado de alguma coisa, você tem um prazo para se defender. Dependendo do procedimento, né? Tem algo. Você chega lá, recebe uma vida, você está sendo acusado de ter feito isso, isso e isso, ou de ter essa dívida aqui. Você tem um prazo para se defender. Rapaz, essa dívida eu já paguei, está aqui o recibo. Então assim, não vou pagar, em nome de Jesus. Na justiça dos homens tem isso. Então é isso que Jesus está falando. Mas o que eu quero mostrar para vocês, irmãos, não vai ser fácil. Se a gente estivesse num clube de futebol, se a gente estivesse numa associação mundana, fazer isso aqui seria fácil. Mas a gente está na igreja. Existe um mundo espiritual. O inimigo não vai facilitar para você e para mim. Ele vai fazer a parte dele. Por isso que o apóstolo Paulo diz, olhe, não se deixe o sol, não deixe que o sol se ponha sobre a vossa ira. E ele associa isso com o quê? Com o desejo do maligno. Quem é que quer que os crentes fiquem separados uns dos outros? Maligno. Por isso ele diz, se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoe. Preste atenção, isso não significa que se ele não se arrepender, você fica cheio de amargura. Não. Por isso que a gente tem que tomar cuidado quando a gente lê a Bíblia. Ó, pastor, está dizendo aqui, ó, ele não se arrependeu, porque aqui, ó, ele marcou. Não, ele está dizendo isso. O que ele está dizendo é, se a pessoa não reconhece o erro, eu não posso perdoá-lo no sentido prático de dizer assim, não, você está perdoado, você não me deve nada. É como, por exemplo, você chega para uma pessoa e diz, fulano, você está me devendo aquilo que você me pegou emprestado. A pessoa diz, não, não estou lhe devendo nada. Então você não pode dar uma carta de quitação para uma pessoa que está dizendo que não lhe deve nada. Mas aqui o que ele está falando é no sentido de relacionamento. Mas se a pessoa pecou contra mim, eu já perdoo instantaneamente, antes dela me pedir perdão. Eu não posso deixar o meu coração sujo. O que Jesus está falando aqui é de relacionamento. Ele está falando de interiorizar a dor da mágoa. Não. Tanto que em Mateus ele diz, aquele que não perdoa, não é perdoado. Eu tenho que perdoar sempre, independente se a pessoa me pedir perdão ou não. Vou dar um exemplo. Esses dias eu estava
estudando a história dos mártires da igreja e conta-se do martírio de Tiago. Não Tiago, o meu irmão de Jesus, mas Tiago o apóstolo. Ele foi martirizado, mas a pessoa que, o seu algoz, ao ver a sua postura, se arrepende. E vai ser morto junto com ele. Tinha batido nele antes dele ser morto. E pede perdão, me perdoe por ter espancado você. Ele disse, não, te perdoo. Deus te abençoe. E os dois vão ser mortos juntos. Então ele está falando nesse ponto. A gente tem que perdoar sempre. Vamos imaginar que a gente está indo pregar em lugares onde o islamismo extremo existe, e nos pegam e batem e nos ameaçam de morte, nos torturam. A gente vai ficar com raiva do torturador? Não, a gente perdoa. Mas ele não me pediu perdão. Eu não preciso que ele me peça perdão. Eu perdoo ele mesmo assim. Alguém pediu perdão a Estevão quando ele estava sendo apedrejado? Não. Mas ele disse o quê? Pai, perdoa-lhes. Então, eles não sabem o que fazem. Mas o que Jesus está falando aqui é no sentido de reino de Deus. A manifestação visível do reino de Deus aqui na terra se chama igreja. Por mais que as pessoas não gostem. É o que está na Bíblia. É a manifestação visível do reino de Deus. É a igreja. Então, no nosso relacionamento como cristãos, a gente vai precisar muitas vezes perdoar um ao outro. Imaginar que o irmão José está com a unha encravada. É uma coisa comum, né? E aí o irmão Quinho está com aquele sapato 43. Sem querer, ele pisou lá embaixo, mas pegou na unha. Sem ele querer, porque o sapato é desse tamanho. E aí, ô irmão, perdoa. Ah, irmão José, dá uma olhada. Está perdoado. Aí ele volta. Na mesma volta, filho, a pegada, porque o sapato é grande. Foi sem querer de novo. Perdoa. Irmão José, se for, né? Assim, usar uma sabedoria divina, ele vai pegar o pezinho e recolher, né? Para deixar a passagem livre para a lancha. Então, a ideia aqui é justamente no nosso relacionamento. A gente vai precisar se perdoar. Não sei se você sabe, tem alguns irmãos aqui que tem fama de ser pontual. 5 horas lá na igreja a gente vai ensaiar. Nossa, aí os irmãos estão aqui 6 da tarde e o irmão que disse 5 horas eu estou lá, estou chegando. 7 horas, pertinho. 8 da noite, o irmão chega. Mas não era 5 horas? Irmão, me perdoe. Eu perdoo. Mas Senhor Jesus. Então, se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Uma pessoa que embarcou 5 e chegou 7 e meia, você vai o quê? Com amor. Você vai perdoar, mas vai o quê? Repreender. Irmão, vamos marcar o horário certo, né? Gente, sendo um crente. Crente tem que ir sim. Não. Falou outro horário. Quando marcar o horário de 5 horas, 5 não dá pra mim, só dá pra mim a partir de 6. Então vamos marcar 6. Tem que ser, não é assim, crente? Semos crente ou não? Sim. Semos. Então pronto, semos. Se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. Meu Deus, se a gente fizesse isso, seria tão mais tranquila a nossa vida como igreja. Ia ser, na linguagem de um irmão muito amado, ia ser bênção. Como ele diz, o melhor momento do dia. Que a gente está reunido com pessoas que a gente ama e que a gente, sabe, fica em paz, porque se a gente, por acaso, machucar, a gente vai pedir perdão e ele vai me perdoar. E a gente vai continuar se amando. Tão bonito quando a gente se perdoa, irmão. Uma vez perguntaram para um casal cristão que estava fazendo 50 anos de casado. Hoje em dia, né, casamento que dura 5 anos já é milagre, né? Mas 50 anos de casado. Disseram, assim,
para eles assim foi preponderante? Perdão. A esposa não era perfeita, ninguém é. O marido, muito menos. Mas eles, ao longo desses 50 anos, se perdoaram. E na igreja, o relacionamento tem que ser assim também. É isso que Jesus está falando. Se por 7 vezes no dia, eu dei o exemplo de só 2 vezes, 2 pisadas na unha encravada. Jesus disse, pode ser 7. Ai, minha unha. Se 7 vezes no dia ele pecar contra ti, e 7 vezes. Ô irmão, acho que na terceira a gente já fica assim, que nada, mano, você está fazendo de propósito. Deus vai lhe pegar. Machado, Matheus. Não, irmão, perdoa. O inimigo está lá, às vezes o irmão está com a cabeça meio, né? Eu perdi tanto problema, tem malinho, tanta prova na faculdade. Ela tem que ser a primeira cristã médica da história que eu conheço, né? A responsabilidade é muito grande. Então, a pessoa às vezes está com a cabeça longe. O Mateus está aqui, mas tem Isaías, tem, né? Gabriel. E aí tá lá, e aí faz alguma coisa 7 vezes. Perdoa. E 7 vezes aqui, irmão, cuidado, porque tem gente que pega a caneta. 1, 2, 6, 7. Agora venha. Agora no 8º você vai ver. Olho por olho. Não. 7 vezes aqui é no sentido de um perdão pleno. Ele deu aquela primeira pisada no seu pé, você perdoou, que quando ele deu a segunda pisada, você nem lembrava da primeira. Ah, pastor, assim é muito difícil. É isso mesmo, por isso que os discípulos vão ficar aqui com medo. Porque quando a pessoa vai pecar a segunda vez, você nem lembra da primeira, porque você perdoou completamente. Ô meu irmão, eu fiz isso contra você. Ô meu irmão, está perdoado, nem lembro. Foi, você fez? Perdoado. Amém, irmão? Aleluia? Glória a Deus. Tranquilo. Todo mundo passa com 10. 10 com louvores. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti e 7 vezes vier ter contigo, irmão, é bênção. Uma pessoa peca 7 vezes contra você e te pedir perdão 7 vezes, é Deus purinho. Porque a maioria peca e que quiser que fique lá chateado. Aqui está falando justamente de pessoas que são cristãs, que são incomodadas pelo Espírito Santo quando fazem algo de errado. E aí vão lá na pessoa e pedem o quê? Perdão. Ô meu irmão, eu creio que eu fiz uma coisa que te magoou, não foi? Me perdoa. Você perdoa. Quem é que fica triste? O cão. Quem é que fica feliz? Senhor Jesus. Glória a Deus. E você quer deixar quem feliz? O Senhor Jesus. Pastor, mas que dia difícil. Ajuda-me, Senhor. Mas meu filho, o caminho é estreito. Acho que ser magro dá para passar no caminho estreito? Não, meu filho, você tem que ser, espiritual. Então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Por quê? Que eles entenderam. Ele falou, como é, varão? Imagine Pedro que andava com a peixeira. Mas não pode arrancar a orelha? Não. Não pode botar ajoelhado no milho? Não. Não pode ficar de calo nu sem falar? Não pode bloquear. Eita. E agora, Mário? Agora eu perdoou. Como é que eu vou dizer que eu sou crente se eu não perdoo? Então você não é crente. Porque o crente perdoa. Como é que você sabe que uma pessoa está viva? Ela respira. Tanto que quando alguém vai dar o socorro, né? Uma das formas de você perceber os sinais vitais da pessoa é ver se ela está respirando. A mesma coisa. Se está vivo espiritualmente, deixa eu ver seu sinal vital. Você perdoa? E você, conversando 5 minutos com a pessoa, você percebe se aquela pessoa é uma pessoa rancorosa, ou seja, que está cheio de perdões que não foram dados,
ou se aquela pessoa é uma pessoa que está, vou usar uma linguagem, né? Leve. Porque ela não está levando nenhum peso sobressalente. Porque quando você não perdoa alguém, é como se você estivesse levando a pessoa na sua carcunda. Imagine alguém que está sem perdoar 5 pessoas, fala por baixo, né? 5. Você carrega 5 pessoas nas costas, você não tem, né? Pegado. Quando você perdoa, tirou um já. Perdoou outro, já tirou outro. Se perdoa todos os 5, ó. Tá vendo? Isso Jesus está dizendo, por isso o título da nossa mensagem, isso é uma vida cristã diária. Às vezes a gente gosta de falar determinadas passagens da Bíblia que são lindas, que devem ser ditas, mas que muitas vezes a gente prefere essas palavras em detrimento dessa daqui. Por quê? Porque aquelas de lá era na época do profeta Isaías, era na época do profeta Jeremias, era na época do profeta Malaquias. E aqui é na minha época e eu tenho que perdoar, e eu não estou perdoando, e eu não quero que ninguém me diga isso. Ô meu filho, você tem que estudar aquela, depois que você estiver firme nessa. É como uma pessoa que acabou de se converter, ouviu uma pregação evangélica sobre Cristo, e a pessoa diz, não, Cristo é o meu Senhor, eu me vejo como o maior pecador do mundo. Ela crê em Cristo, ela diz, pastor, eu quero começar a ler a Bíblia, eu vou começar a ler de Gênesis. Não! Não, você vai ler Gênesis não. Você é crente. Você vai ler o quê? A partir de quem? De Mateus. Não, pastor, mas na minha Bíblia começa com Gênesis. Pois é. Mas para você começa com Mateus. Aí você vai de Mateus até Apocalipse. E depois vai para Gênesis? Não, lê de novo. Aí quando você estiver assim entendendo o Evangelho, eu creio que depois de umas 30 vezes lendo o Evangelho, a gente começa a entender. Aí você pode começar a ler Gênesis. Porque senão você se transforma num judeu antes de chegar em Mateus. Pessoa que começa a ler Gênesis, meu filho, em Gênesis, antes de chegar em Mateus, já está guardando o sábado, já deixou de comer carne de porco. Não, carne de porco não presta! Não, Tomó! Eu digo, meu filho, já leu o Evangelho? Não, pastor, estou Malaquias. Pois é. Antes de Mateus, você já virou um judeu, né? Cuidado, irmãos, cuidado. Se tiverdes fé, olha que coisa, a maioria das pessoas usa esse versículo 6 para pregar o que a gente chama, na teologia, de confissão positiva. Confissão positiva é o que a gente chamaria, na linguagem popular, de pensamento positivo. É como tem gente que diz assim, não, meu time vai subir. Esse ano eu vou ganhar dinheiro. Esse ano vai dar certo. Eu vou me casar. Meu filho, a palavra tem poder, ela não profetiza. Não, profetizar significa falar da parte de Deus, não falar da parte do seu coração pecaminoso. Por isso que Tiago diz, pedi e não recebeis, porque pedis mal. Você tem pedido para satisfazer os seus próprios deleites e Deus não tem nada a ver com isso. Amém. Então aqui, o Senhor Jesus diz, se tiver a fé como um grão de mostarda, direis a esta moreira, arranca-te, transplanta-te. Olha que coisa. Arranca-te e se plante no mar. Não é se jogue no mar. Não, é um negócio assim mais maravilhoso. Diz, olha, aquela árvore está plantada ali na sua frente, ela vai se levantar, sabe o mar? Ela vai mergulhar lá na profundeza do mar e tac, ela vai se plantar lá. Você fala, será? Mas ele está dizendo que é. Então o negócio é poder de Deus, né? É claro, meu filho, você acha que Jesus está falando poder de quem? É o onipotente que está falando com a gente. Ele disse, se a gente tiver fé como um grão de mostarda, que na época de Jesus era o menor grão. E eles conheciam na região. Por quê? Porque Jesus está mostrando para a gente que fé, ela não é medida no sentido de grande ou pequena. Fé, ela é provada no sentido de verdadeira ou falsa. É por isso que lá em Tiago ele diz que a fé sem obras
é morta. O que ele está dizendo com essa frase? A fé sem obras é uma fé falsa. Não é uma semente verdadeira. É falsa. Aqui Jesus está dizendo, se você tiver uma fé verdadeira, você vai conseguir perdoar. Perceba que esse versículo está ligado com o anterior, mas a gente fala o versículo 6 tirando totalmente do contexto. Para poder dizer o quê? Não, eu vou profetizar para acontecer. Cuidado. Tem uma passagem que diz, deu-lhes o que pediu e enviou-lhes uma enfermidade mortal. E o salmista está falando de um episódio que aconteceu com um povo no deserto, que ficou murmurando da comida, pediu carne, Deus deu lá aves, né? No caso eram codornizes. Eles prepararam aquele alimento. Antes do alimento chegar no ventre, o Senhor matou muitas pessoas. Por quê? Porque aquelas pessoas não estavam felizes com Deus, mas aquelas pessoas estavam felizes com o que Deus podia dar a elas. Se Deus deixasse de dar, elas procurariam outros deuses. Esse cenário é repetido na igreja evangélica. Se eu não gostar do que eu estou ouvindo aqui, eu procuro outra. E se eu não gostar da outra, outra. Hoje em dia, a igreja evangélica, meu filho, está multiplicando de uma forma assustadora. E já havia sido dito isso. Os falsos profetas se multiplicariam. Então você vê uma igreja evangélica em cada esquina. Assustador que elas não têm nada de evangelho, mas o rótulo é de igreja evangélica. Então o Senhor Jesus, ele diz, olha, vocês têm que ter uma fé verdadeira para perdoar. E uma fé verdadeira é uma fé que acredita naquilo que o Senhor fala para a gente. E quando o Senhor fala de perdão, o Senhor Jesus, ele conta para a gente uma parábola que todos vocês estão lembrados, amém? Inclusive tem um desenho bíblico muito legal, é o dever de casa de vocês, para assistir esse desenho bíblico, é até engraçado. De um que não perdoa. Então esse homem, bem engraçado, né, no desenho, ele devia uma fortuna ao rei. E o rei vai lá e começa a chamar os seus devedores, para que fossem pagar. E esse homem devia muito. E naquela época existia prisão por dívida, inclusive escravidão por dívida. Então se você ficasse devendo dinheiro a uma pessoa, você se tornava escravo daquela pessoa até saldar a sua dívida. E era isso que aconteceria com esse homem e com a sua família. Mas aí ele pede misericórdia para o rei. E o rei faz o quê? Perdoa. Mas esse homem, que era um homem de negócios, ele tinha também outros que lhe deviam. Mas deviam uma quantidade pequena. Aí ele encontra esse que devia uma quantidade pequena, bate na pessoa e manda jogar a pessoa na prisão, porque ele devia e não pagou. E então os emissários do rei veem isso e vão avisar para o rei. Rei, sabe aquela pessoa que você perdoou na nossa... Vamos trazer isso para o nosso dia, bilhões. Pois é, alguém devia para ele um salário mínimo e ele não perdoou. O rei ficou irado e mandou chamar. Vem cá, rapaz. Você devia bilhões e eu te perdoei. Eu nem disse que você vai me pagar daqui a um ano. Não, eu te perdoei a sua dívida. E você não deveria fazer isso com os outros também? E aí o que aquele rei faz? Manda prender esse que ele tinha perdoado a dívida no começo e soltar o outro. Então é o mesmo caso da gente, irmão. Olha, se uma pessoa pecasse contra você, sei lá, 10 vezes por dia, ainda era menos do que você pecando contra Deus. Olha, irmão, é um cálculo que uma vez eu vi o pastor fazendo por baixo. Vamos imaginar que nós somos quase anjos. Quase. Tem algumas pessoas, né, que chegam a ter a cabeça brilhando. Então assim, vamos imaginar que você é quase anjo. E aí você não peca por ação.
Né? Você não faz nada que seja pecado, mas no pensamento conta também como pecado. Então vamos imaginar que você olhou para alguma coisa e cobiçou. Você pede perdão, mas quando você cobiçou foi pecado. Então vamos imaginar que eu e você, a gente peca só no pensamento, 24 horas do dia tem, viu? 3 vezes por dia. Rapaz, a gente é quase anjo. A gente ser angelical não sabendo. Então 3 vezes no ano, vou arredondar, 1000 pecados. Eu tenho 43. 43? É, 43. E aí? 43 mil pecados. Aí vamos imaginar que alguém que eu conheço há 10 anos tem 100 pecados contra mim. Oi, irmão? Você sabe fazer conta? Dá para comparar 100 com 43 mil? E a gente sabe que a equação nem é essa. E que se a gente for honesto, a gente pega muito mais do que 3 vezes. Acho que se a gente tiver um pecado por hora, a gente está sendo um cristão de primeira. Nós falamos pensamento, lutando, né? Como Lutero dizia, eu não posso impedir que as aves voem sobre a minha cabeça, mas eu posso impedir que elas façam ninho. Então, a gente peca contra Deus, mesmo como cristão, tantas vezes. E o que Deus faz? Se a gente se arrepende, João diz na sua primeira carta, filhinhos, não pequeis. Eu já disse isso, estou repetindo. Não pequeis, mas se pecarem, não se esqueçam. Nós temos um advogado. O que o advogado faz? Defende. Diante de Deus, Cristo. Olha que coisa linda, irmão. Senhor, eu fiz isso de errado, me perdoa. E o que está escrito nesse capítulo 17, para que a gente entenda o contexto, porque nada é solto, a gente vai chegar lá no momento oportuno, né? na velocidade que eu prego antes do final do ano. Brincadeira. Mas logo no versículo 11 do capítulo 17, tem o quê? Os 10 leprosos. Quantos voltam para agradecer? 1. Percebeu? Aquele que menos ama é o que menos se sente amado. Quem é que fala mais de amor? O apóstolo João. Mas por que Jesus amava mais João? Não. Jesus amava todos igualmente. Mas era que João tinha uma característica diferente dos outros. Ele se aproximava de Jesus ao ponto de reclinar a cabeça no ombro de Jesus. E Jesus deixava. Enquanto tinha outras pessoas que tinham outro tipo, né? Já eram pessoas mais, né, diferentes. Então, nesse sentido de que quanto mais você se... Por isso que Paulo diz para nós como cristãos que por mais que seja impossível compreender na totalidade o amor de Deus por nós, vale a pena buscar compreender, ainda que seja um pouquinho. Quanto mais eu percebo o quanto o Senhor me ama, menos difícil se torna perdoar o meu semelhante. Perceba, eu não falei mais fácil, porque nunca é fácil. Mas menos difícil. É difícil perdoar. O contexto aqui, olha que coisa, irmãos. Quando Jesus mandou os discípulos expulsar demônios, alguém aqui já expulsou demônio? Oi! Como diz aqui, oi! De vez em quando ele fala assim, né, Zé? Oi! Você vê uma pessoa endemoniada, existe, não é normal. Uma pessoa endemoniada é uma exceção. Mas existem pessoas endemoniadas na Bíblia e no mundo. Possuídas. Que olham pra você e dizem, rapaz, essa pessoa tá um legião. A pessoa até flutua meio que no ar assim. Você já viu isso, pastor? Já, meu filho. Dá vontade de correr. Mas a gente sendo crente. Aí a gente ora. E Deus nos fortalece. Mas que dá uma vontade de correr, dá. Mas a gente ora, não, Senhor. Ajuda, ele ajuda. O Senhor mandou expulsar demônios e os apóstolos falaram o quê? Chá comigo, gente expulsa. O Senhor disse, vai fazer milagres. Alguém aqui já fez algum milagre?
Senhor, que quando eu chegar em casa tem a comida na geladeira. E você chegou em casa e tinha, é milagre. No meu caso é. Então você vai lá, você milagre. Você vai fazer milagre e acontece. Ele vai fazer milagre. Eles fizeram, nem pediram. Não, Jesus, mas Jesus, como é que a gente vai fazer um milagre? A gente dá 3 pulinhos, a gente impõe a mão, a gente dá uma dancinha do milagre com o Paulinho, como é? Eles nem perguntaram, eles chegaram lá, não, é para fazer milagre, para expulsar demônio, não te vai. Agora Jesus chega aqui, é para perdoar. Aumenta-nos a fé, Senhor. Você percebeu, irmão? Como é diferente a vida do cristão? Para a gente, né, no contexto evangélico de hoje, é muito mais difícil fazer milagre e expulsar demônio do que perdoar. Por quê? Porque a gente não está entendendo nada de Bíblia. Se você entendesse um pouco de Bíblia, você ia saber que perdoar é muito mais difícil do que expulsar demônio e fazer milagre. Porque você pode expulsar demônio e fazer milagre e ir para o inferno. Mas se você é uma pessoa que perdoa o seu semelhante por amor a Cristo, é uma evidência que você vai morar no céu. Então é isso que Jesus está mostrando aqui para a gente, irmãos. Vale a pena pedir ao Senhor que nos ajude a perdoar. Não é assim. Não, eu vou perdoar. Perdoa. Que nada, você olha a pessoa na frente e lembra de novo. Que negócio difícil. Você tem que orar, irmão. Agora eu digo, se você orar de verdade, clamando por essa pessoa, inclusive a Bíblia diz, ore pelos seus inimigos. Olha, irmãos, eu duvido você orar por alguém que está te fazendo mal, e se você está orando de verdade, você se levantar dessa oração com alguma mágoa contra essa pessoa. Eu duvido. Se isso aconteceu, é porque você não orou direito. Você deve ter feito a oração do publicano, de Lucas 18. Mas quando você está lá orando, e você diz, pai, aquela pessoa me fez mal, foi mesmo. Aí, ô Senhor, a tua Bíblia me diz que ele não sabe o que está fazendo. Perdoa ele, Senhor, que ele seja convertido, assim como eu creio que eu fui. Irmão, quando você está no meio dessa oração, você já começa a olhar para aquela pessoa com compaixão. Se você for igual a mim, assim, meio que manteiga, você já chora. Mas vem cá, você tem vergonha na cara não, a pessoa fez um monte de coisa contra você, você está chorando por ela. É, porque o Espírito Santo está aqui dentro. E a gente começa, mas Senhor, o Senhor sabe o que faz. Estava fazendo, o negócio estava machucando aqui. O Senhor tem poder, Senhor, para mudar esse quadro, inclusive para me ajudar a ser teu instrumento na vida dessa pessoa que nunca viu a luz, que ela veja a luz, a tua luz pelo meu intermédio, Senhor. Porque o Senhor disse que a gente ia ser a luz do mundo. Você está no meio dessa oração, cadê a raiva contra a pessoa? Já foi. Você levanta e diz, mudou alguma coisa. Cadê aquele odio? Não existe mais por você crente. Você fez o que Deus mandou. Você aprendeu que amar de verdade não é amar somente os que nos fazem bem. É amar, inclusive, os que nos fazem mal. O perdão, irmãos, é como uma árvore de um coração cheio de amor. Quando seu coração está cheio de amor de Cristo, quais são os frutos que essa árvore vai dar? Perdão. Uma pessoa que está cheia de amor no coração, ele não vai guardar mágoa. É impossível. É por isso que Jesus diz, é impossível a árvore boa dar um fruto ruim. Não vai. Então, irmãos, é difícil, é a ponto dos discípulos. Pastor, o senhor está insistindo por quê? Porque eu sei que a gente tem problema nessa área, irmão. Ou só eu? Vocês é tudo provado? Não. Então, disseram os apóstolos, irmão, olha que coisa interessante. Como é que começa o capítulo 17, Jesus falando com os discípulos? Os discípulos, para que você compreenda, é um grupo maior do que os apóstolos.
Em tese, os apóstolos seriam os mais espirituais. Porque eles estão mais próximos de Jesus. Eles têm acesso a mais de Jesus. Então Jesus está pregando para os discípulos. Mas quem é que diz aqui para aumentar a fé? Os apóstolos. Porque eles entenderam. Tem muitos discípulos dizendo amém, aleluia. Por quê? Porque ele entendeu. Tem que perdoar sempre. É isso mesmo, perdoar. Amar. Você quer me trocar. E a pessoa fala isso, mas nunca nem fez. E eu gosto sempre de usar o exemplo, para os mesmos exemplos. Como quem diz, é fácil ser crente na igreja. Essa pessoa nunca foi crente na igreja. Porque se ela fosse, ela saberia como é difícil ser crente na igreja. É muito mais difícil, vou repetir, pastor, você vai falar isso tantas vezes de novo. Porque o contexto é o mesmo. É muito mais fácil, é muito menos difícil, né? Porque tudo é difícil. No plano espiritual, para quem é verdadeiramente crente, é mais fácil você perdoar uma pessoa do mundo do que você perdoar um irmão que você está vendo todo domingo. E se você for assíduo, domingo, segunda, terça, sexta, e ele senta perto de você. Você dá a paz do Senhor. Eita glória. E você já perdoou. Aleluias. E você ama, 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 ama. É difícil ser crente? Aqui dentro. Porque é aqui dentro que tem os julgamentos. Julgai, pois, os de dentro. Porque os de fora, Deus julgará. Lá no mundo, meu filho, você chega numa churrascaria, você é crente, amém? Churrascaria que é livre, né? Buffet livre. Nossa, Senhor Jesus. Meu filho, olha, para uma pessoa ir para uma churrascaria e não cometer o pecado da glutonaria, tem que ser muito espiritual. Porque é tudo preparado pelo cão para você pecar na glutonaria. Vem sempre aqueles garçons, quer mais carne? E você já está cheio, mas aquela carne tá bonita, para quem gosta de picanha, essas coisas, né? Eu gostava, né? Quando eu comia carne, já tem mais de quase 12 anos que eu não como carne. Mas quando eu comia carne, eu comia muita carne, e para churrascaria, aquela carne, sabe, vermelhinha, eu gostava de uma passada. Ai, Parecia que estava em câmera lenta. Eita glória. Aleluia. E aí você já comeu carne, meu filho, até os ouvidos saírem, cara. E aí a pessoa chega e diz, um queijo coalho. Fala, falando, não dá mais, não dá mais. Aqui o irmão falou, calabresa. Nem sabia que tinha queijo coalho. É igual um negócio também que é diabólico. Não vá, não é de sua família, isso não é de Deus. Rodízio de pizza. Isso não é de Deus, irmão. Onde já se viu comer pessoa comer 27 fatias de pizza? O último rodízio de pizza que eu me lembro foram esse número de fatias de pizza. E comendo borda, né? E tem aquele pessoal, né? Como borda. Eu como a borda, acho gostoso. Então, irmãos, cuidado. Cuidado. Você vai para o rodízio de pizza, come 27 fatias e as pessoas do mundo dizem, rapaz, até aproveitou. Mas se algum irmão da igreja estiver por lá... Eita, meu pai. Não. Aí vai ver domingo. Sexta-feira foi no rodízio, né? No domingo, o irmão crente. Irmão, se controle. Somos cristãos. Você estava ali naquela pizzaria como um servo de Deus. Não como um come-come. Você se lembra desse videogamezinho come-come, né? É da minha época, eu sou velho. Ô, irmão, assim, ó, 5, 6, até umas 8 fatias, admissível, né? Pessoa mais grande, uma pessoa, né, maior, mais grande não existe, perdoa. Pessoa maior porte, né? Vai comer um pouquinho mais. Irmão, peraí. Por que você vai falar isso? Porque está na igreja. Vê se a pessoa do mundo vai falar isso. Todo mundo vai dizer que nada, essa pessoa aproveitou o churrasco, você valeu o dinheiro. Não é assim que pensa o mundo? É difícil ser crente aonde? Aqui. Principalmente numa congregação como a nossa, que tem um formato do Novo Testamento. Você vem, se você faltar um domingo, o pastor sabe.
Ele vai saber. Ele vai orar. Como? Você está meio assim, se esfriando na igreja? Posso nem faltar. Meu filho, e você quer o quê? Para o céu ou para o inferno? Por isso, irmãos, que é importante que a gente entenda isso aqui. Ó. Quando Jesus está dando esse exemplo de que se tiver fé como um grão de mostarda, é porque ele está dizendo como é difícil ser crente de verdade. Você tem que ter uma fé, mas uma fé que até a amoreira sai da terra e se planta no mar. É a fé do crente. O crente que não retrocede. O crente que não tem negócio de preço de gasolina, de leite, de feijão, de arroz, de macarrão. Eu sou crente. Não vou deixar de ser fiel com meu Deus por nada que esse mundo me ofereça. É esse tipo de cristianismo que falta nos nossos dias, irmãos. Não é pouca nem muita fé, mas uma fé verdadeira. Uma fé que quando ela é provada, ela é aprovada. É como, por exemplo, na natureza, você vai encontrar muitos metais dourados. Inclusive tem uma espécie de metal que ela tem uma aparência muito similar com a do ouro. Eles chamam, eu não sei que tipo de metal é o nome, mas eles chegam a dizer vulgarmente como ouro de tolo, porque a aparência é de ouro. Mas quando é provada, você vê que não é ouro. Você bota o ouro numa temperatura altíssima, o que vai acontecer? Ele vai ficar o quê? Mais puro. Mas você pega esse metal e bota numa temperatura altíssima, o que vai acontecer? Ele vai evaporar. Por quê? Porque não é ouro. Então a nossa fé, ela é comparada assim. Ela tem que ser de verdade. E eu já vou aqui terminando. Perdoe. Amém. Glória a Deus. Hoje, se você está com seu coração pesado, e é difícil, irmãos, você não está aqui com o coração assim. Porque como cristãos, nós somos alvos prioritários do mal. E ele vai fazer uso de todas as pessoas que estão disponíveis. Por que você acha que o apóstolo João disse: o mundo inteiro pertence ao maligno, mas nós somos de Deus? Por quê? Porque o maligno pode usar a pessoa da direita, pode usar uma pessoa que a gente encontra ali na esquina, pode usar alguém no ponto de ônibus, pode usar alguém no ônibus, pode usar alguém vizinho, pode usar alguém dentro da minha casa. E eu vou ter que perdoar. E depois de perdoar, orar. E não é só perdoar. Perdoar é importantíssimo, mas é o começo. Eu perdoo e eu oro. Eu intercedo para que essa pessoa que tem me feito mal se arrependa, creia em Cristo e seja salva. É assim que a gente faz. Jesus deu esse exemplo na cruz e foi seguido por Estevão. Você sabe, uma das pessoas que estavam no apedrejamento de Estevão e que se converteram e que se tornou o principal apóstolo do cristianismo? Paulo. Você acha que quando Lucas está escrevendo a narrativa de Atos, você acha que ele coloca por acaso que tinha um jovem que segurou a capa dos que apedrejaram Estevão, era um tal de Saulo? Você acha que Lucas falou, né? Por falar. Para mostrar que aquela oração de Estevão, ela foi ouvida, pelo menos em um caso. Se foi mais, a gente não sabe, mas em um, a gente tem certeza. Porque Estevão orou, inclusive por Paulo. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Esse é o exemplo que a gente tem que seguir. Olha, irmãos, ser cristão
é um dos maiores privilégios, ou o maior privilégio que um homem pode ter. A Bíblia diz que um cristão, ele está num patamar de superioridade em relação aos anjos. Você sabia disso? Eu vejo gente, pai, envia anjos. Como é que você é crente? Sou. O Espírito Santo de Deus mora em você, crente. Jesus disse que estaria ao seu lado até a consumação do século. E você está pedindo anjo por quê? Você é doido? Os anjos, eles nunca serão, e eles não estão incomodados com isso, até porque eles estão satisfeitos com Deus. Mas os anjos nunca foram feitos e nunca serão feitos filhos de Deus. Nós somos. Um privilégio assim absurdo, um privilégio indescritível. Mas esse grande privilégio, e eu vou usar a palavra aqui da Bíblia, inevitavelmente traz uma grande responsabilidade que a gente vai ter que dar conta. Então, mais uma vez, já concluindo, perdoe. Não importa o que fizeram a você, se foi dinheiro que não lhe pagaram, se foi palavras que te disseram, te magoaram, perdoe. Perdoe. E quando você estiver encontrando, e você vai encontrar dificuldade para perdoar, esse processo de perdoar, ore. A oração é uma das armas mais poderosas que Jesus deixou para a gente, e a gente faz tão pouco uso dela. Ore pelos que te perseguem, e eu e você vamos ver coisas maravilhosas acontecer. Vamos orar? Amado Deus, obrigado, Senhor, por nos relembrar essa tão importante lição do amor que perdoa. Ó Deus, nos ajuda. Fazemos das palavras dos apóstolos a nossa. Como é difícil, Senhor. Só sabe como é difícil perdoar aquele que de verdade tenta perdoar. Nos ajuda, Senhor, a termos o nosso coração limpo, para que a Tua promessa recaia sobre nós. Os limpos de coração verão a Ti. Ó Deus, se nós temos guardado mágoa no nosso coração, consciente ou inconscientemente, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, ó Senhor Jesus, a ter em nós o mesmo sentimento que o Senhor nos ensinou a ter. Amar e desejar o bem, inclusive por aqueles que nos odeiam e desejam o mal. Por isso nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a sermos cristãos, e é dessa forma que somos luz e sal, quando o verdadeiro cristianismo se torna perceptível por meio das nossas ações e palavras e reações. Ajuda-nos, Senhor, a não ser motivo de tropeço, mas que, pelo contrário, sejamos usados como luzeiros para que outros possam enxergar a porta que é o Senhor Jesus e entrarem como nós entramos. Ó Senhor Jesus, nos ajuda. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de ouvir o que ouvimos, pois o Senhor sabe muito bem como palavras como essas vão se tornar cada vez mais raras de se ouvir. Mas não nos deixa retroceder por isso, Senhor. Independente do mundo e dos cristãos nominais odiarem a sã doutrina, que nós possamos amar a sã doutrina e propagá-la em amor e por amor a Cristo. Ó Senhor, eu faço uma oração especial pela nossa pequena congregação, que tem sido tão atacada
ao longo desses últimos tempos. Ó Deus, nos ajuda a nos perdoar mutuamente. Se eu fiz algo contra algum irmão, Senhor, eu peço perdão. E se alguém fez algo contra mim, já está perdoado. E que nós possamos nos amar como Cristo nos amou. Pois o Senhor nos ensinou que seríamos reconhecidos como teus discípulos, porque nós amamos uns aos outros, como o Senhor nos ama. Que seja esse o sinal que propagamos, o amor verdadeiro de Cristo, sendo visto por meio das nossas ações e palavras. Ajuda-nos, Senhor Jesus, nesse caminho que, como o Senhor mesmo nos ensinou, é apertado, mas que nos leva à vida eterna. E como disse o nosso amado irmão Pedro, para que iremos, Senhor? Só o Senhor tem a palavra de vida eterna. E é ao teu lado, Senhor Jesus, que queremos estar. É aos teus pés que queremos morar, Senhor. Nos ajuda. Nos ajuda, Senhor, a enfrentar os desafios do dia a dia, que tentam de todas as formas esfriar o nosso amor por Ti e pelo nosso próximo. E nos mantém, Senhor, sempre e sempre no primeiro e único amor, por Ti e pelo nosso próximo. Que a nossa pequena congregação, Senhor, mesmo que se amplie, não percamos jamais essa evidência de amarmos uns aos outros, de cuidarmos uns dos outros, como o Senhor Jesus nos ensinou. Em nome de Jesus oramos, amém? E graças a Deus. Vocês que perdoam e que amam, dêem glória a Deus. Glória a Deus. Salvem-se mutuamente com amor perdoador.